Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa comunidade Neuromarcas. Hoje é a primeira aula do módulo de Neurodesign. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre as neurociências e aplicação no design. Vamos assistir a aula? Bom, pessoal, em primeiro lugar, a gente vai falar aqui sobre neurodesign. Então a gente não vai se imergir, digamos assim, se aprofundar nem nas neurociências e nem no design. Se você quiser saber um pouco sobre a história das neurociências, a história do neurodesign, você vai lá no módulo Analista em Neurobranding, nas aulas 1, 2 e 3, onde a gente vai falar sobre essa história e vai falar sobre quem foram as pessoas que foram responsáveis, quem foram as pessoas que mais contribuíram para o neurodesign. E no caderno de exercícios, vocês vão ter artigos científicos e vídeos desses cientistas, desses pesquisadores e dessas pessoas que contribuíram para a história do neurodesign, beleza? Aqui também a gente não vai se aprofundar tanto na história do design, porque se a gente tivesse que se aprofundar na história do design, a gente teria que falar sobre diversos movimentos artísticos, como o Art Nouveau, o Arts and Crafts e muitos outros aí. E isso tomaria muito tempo e deixando a aula não muito prática, né? Nosso objetivo aqui é que as aulas elas sejam o mais práticas possíveis. E lá no módulo Analista de Neurobranding, a gente já falou um pouco sobre a história das neurociências, do neurodesign e do estudo de experiências, não é verdade? Basicamente, eu vou fazer um resumo aqui para vocês sobre o design. Então, se a gente retroceder bastante no tempo, a gente vai ter os engenheiros, né? Vamos botar ali na época das pirâmides, que estavam produzindo e preparando e fazendo a projetização das pirâmides. Independente de como você acha que elas foram construídas, se foi com escravos, se foi com uso de tecnologia, se era uma civilização mais evoluída que a nossa e que perdemos essa tecnologia sonora, né, com o tempo, se foi alienígena, não importa o que você acha que foi feito e nem o que eu acho que foi feito, de como foi feita como foram feitas as pirâmides do Egito. O que importa é o exemplo que a gente vai dar aqui. Então imagina que você tem ali um engenheiro que vai projetar o complexo inteiro da pirâmide, tá? Depois que ele projetou o complexo da pirâmide, ou no momento em que ele tem o projeto pronto, entra ali o arquiteto, que é quem vai projetar os espaços internos, né? Eu tenho aqui esse piso, e aí eu vou botar um piso de cerâmica por cima, eu vou colocar na parede essas informações vão estar talhadas ou vão estar pintadas, né? Então vamos dizer que o arquiteto ele vai tomar conta aí desses acabamentos, né? Digamos assim. Eu não sou arquiteto, tá, pessoal? Então se eu tiver errado um pouco na definição aí do arquiteto, me perdoem, tanto quanto no engenheiro, embora eu esteja fazendo um doutorado em engenharia, mas não estou me preocupando aqui tanto com as definições, e sim com o exemplo, como eu falei. Então a gente imagina aí uma pirâmide, que teve um engenheiro que projetou, teve um arquiteto que projetou seus espaços interiores, e depois dentro da pirâmide tem diversos objetos, tem diversos elementos que foram construídos por artesãos. Então vamos trazer aqui o seguinte, os artesãos, eles são os antepassados dos designers, né, digamos assim. Quando eu fiz a minha faculdade de desenho industrial, que é design de produto, né, hoje foi dividido o design de produto e o design gráfico. Antes era desenho industrial. Quando eu fiz essa faculdade, eu projetava móveis para navios, né? Então navios que eram utilizados pela Petrobras para o grupo CBO, que é a segunda maior empresa de navegação do mundo, beleza? Então lá eu projetava os móveis dos navios. Também poderia projetar ou fazer o desenho, por exemplo, de uma caneca, poderia projetar produtos, poderia projetar também espaços, ajudar a projetar espaços internos, né? Não como o arquiteto, que vai ter umas obrigações, mas o designer vai ter outras obrigações, como eu ajudava a projetar os espaços internos dos navios da Companhia Brasileira de Offshore, certo? Então, vamos dizer que o designer, né, ele veio como uma evolução do artesão e começou a introduzir práticas industriais desse artesanato, né, através de equipamentos, de ferramentas e etc. E depois, né, mais ou menos ali pelos anos 2000 e pouquinho, né, o desenho industrial foi dividido em design de produto e design gráfico. O design gráfico é o designer que faz
Hoje, antigamente era programador que fazia site, né? Hoje você já tem pré-programadas plataformas, né? E aí o designer vai lá e monta a parte visual do site, né? A parte estética. Também é o designer que faz as suas postagens lá, né? Nas redes sociais e tudo mais. Só que por ser uma profissão que não foi regulamentada, né? Hoje você tem um monte de ferramentas que substituem um pouco aí o pensamento do design. Porém, as questões relacionadas a cores, formas, elementos, todo o estudo que o designer faz para desenvolver uma peça, ele não está embutido aí num Canva, né, nem em nenhum outro programa que faça uma referência estética para você de cara. Mas se a gente for pensar que esses programas vão substituir estagiários, pessoas que acabaram de se formar e não têm ainda praticamente nenhuma experiência, esses programas vão servir bastante. Agora, se você quer contratar, você tem grana aí, tem cacife para contratar um designer experiente, sênior, e for usar um programa, você vai ver que o programa vai estar muito além de onde você poderia alcançar. Porque um designer sênior, além de ter a habilidade técnica, porque o que o programa faz é isso, é a habilidade técnica para você que não sabe mexer no Photoshop, no Illustrator, etc. Mas o designer é muito mais do que uma capacidade técnica, né, pessoal? Até porque hoje, como designer, eu nem mexo mais em Photoshop, em Illustrator. Eu trabalho na parte estratégica, né? E aí que a gente vai entrar um pouco no neurodesign. Porque vamos pegar aqui a definição do Darren Bridger, né, nessa aula que é uma aula de introdução ao neurodesign. O Darren Bridger ele fala o seguinte, que o neurodesign é a aplicação de insights de neurociências e neuropsicologia para a criação de designs mais eficientes. E eu vou corrigir aqui o Darren Bridger. Ah, Alexandre, você vai corrigir o cara que fez um dos livros mais famosos sobre neuromarketing? Vou. Porque o Darren Bridger, embora tenha desenvolvido esse livro aí que está na tela, que é um dos mais famosos sobre o neuromarketing, eu considero esse livro um livro obrigatório para quem está começando, mas quem já conhece sobre neuromarketing, ele é um livro muito raso. Eu diria que ele é como se fosse um almanaque, porque ele traz um recorte de diversos autores, de diversas pesquisas, e faz uma coisa introdutória sobre todas elas. Ele não se aprofunda. Então, para você que já conhece sobre neuromarketing, eu não recomendo esse livro. Eu acho que você deve procurar fontes mais aprofundadas. Para você que não conhece nada sobre neuromarketing, sobre neurodesign, aí sim eu recomendo esse livro para você, porque ele vai te dar uma introdução sobre várias áreas dessas ciências. E aí sim você vai poder se aprofundar naquela que você tiver mais afim, certo? Então é por isso que eu vou mudar um pouquinho a definição do Darren Bridger para a definição que eu vou colocar agora aí na tela. O neurodesign é a aplicação e a produção de insights de neurociências e neuropsicologia para a criação de designs mais eficientes. Por que eu inseri aí a produção de insights? Porque, por exemplo, aqui na comunidade, a gente está utilizando a aula de cores para fazer uma análise de eletroencefalograma e ressonância magnética com cada uma das cores e com marcas relacionadas a essas cores. Então, o que a gente está fazendo? A gente está produzindo informação científica e utilizando essa informação como insight, aí sim, para a criação e produção de designs mais eficientes. Então, eu só estou dando um complemento aí ao que o Darren Bridger falou, porque hoje aqui na DNA Hub, na Neurosciences, na comunidade Neuromarcas, a gente não só utiliza os insights, como a gente produz os insights. Tá bom, pessoal? Então, é só isso que eu queria trazer para que a gente pudesse ter essa informação. Agora, para fechar aqui essa aula de introdução ao neurodesign, vou falar um pouquinho sobre a importância do neurodesign no mundo de hoje. Porque se a gente está falando que o neurodesign é a utilização e a produção de insights de neurociência e de neuropsicologia para a produção de designs mais eficientes, a gente tem que entender por que é necessário a gente produzir designs mais eficientes, não é verdade? Então olha aí nessa tela, bombardeio de informações. A gente recebe, pessoal, informação de em torno de 5.000 marcas por dia. Como é que elas vêm? Elas vêm através de 362 anúncios por dia, e onde 153 desses anúncios são notados pela gente, o resto a gente nem lembra que passou. Na verdade, a gente nem lembra desses 153, né? Mas a gente nota eles, nota que eles estão passando do nosso feed. Por exemplo, a gente está vendo na televisão, ou a gente está vendo no outdoor. Só que aí, 86 deles são retidos na memória. Então, de 362, você notou 153 e 86 deles foram retidos na memória.
Só que o que acontece? No final do dia, só 12 desses anúncios te impactaram de fato. Então, se a gente chegar no final do dia e perguntar para você, cara, de acordo com tudo que você viu na internet, na rua, na televisão, quais anúncios te impactaram? Talvez você se lembre de 12. Talvez você nem se lembre desses 12. Essa informação foi uma pesquisa publicada pela SJ Insights em setembro de 2014. Então, provavelmente, com as redes sociais do jeito que elas estão hoje, né, e com as tecnologias, né, de informação, a gente deve estar aí provavelmente com 6, 7, 8 mil marcas por dia, sem medo de errar, tá, pessoal? Só que aí a gente tem uma outra pesquisa que vai corroborar com essa. Olha que interessante, uma pesquisa de agosto de 2018, agora mais recente, né, publicada pela Super Interessante. A cada 100 anúncios que nos impactam, 92 deles são esquecidos. Ou seja, a gente vê por dia 5 mil marcas, 362 anúncios, nota 153 deles, 86 são retidos na memória e 12 nos impactam de fato. Então vamos dizer que a cada 9 dias, né? 9 não, 8 dias mais ou menos, a gente vai ter 100 anúncios que nos impactaram de verdade, certo? 7 dias, um pouquinho, entre 7 e 8 dias. O que acontece? 92 desses anúncios vão ser esquecidos. Então, vamos dizer que desses 12 anúncios que te impactam de fato hoje, daqui a uma semana você vai lembrar de um ou dois no máximo deles, provavelmente um. Então, a gente recebe um bombardeio de informações tão grande, mas tão grande, que é muito importante que a gente comece a entender quais são os elementos dessas informações, ou seja, as cores, as imagens, os formatos, as pessoas, o diálogo, o discurso, tudo que a pessoa está falando ali, né, naquela propaganda, os elementos que ela está utilizando para chamar a sua atenção, né? Então vamos dizer que aquele ambiente ali da propaganda, ele tem que ser estudado e a gente tem que analisar dentro daquele ambiente quais estímulos vão ser mais importantes para que você possa resolver o seu problema, né? Solucionar o seu problema. Afinal de contas, uma propaganda nada mais é do que a informação sobre como uma empresa, através de seus produtos e serviços, pode resolver um problema do público dele, né? Então, o que a gente vai analisar no neurodesign é esse ambiente, né? Seja ele uma propaganda da internet, seja ele uma propaganda offline, seja ele uma experiência dentro do ponto de venda, uma experiência dentro de um show, uma experiência dentro de um shopping, por exemplo, onde você vai montar ali um espaço para impactar o teu consumidor de alguma maneira. Então, no neurodesign, o que a gente vai fazer é entender dentro desse ambiente o que cada um desses elementos vai impactar emocionalmente na audiência, no público que está indo até ali. E ao entender como esses elementos impactam esse público, a gente pode redesenhar esse ambiente. Então, fazer um redesign desse ambiente, trazendo os elementos que são mais importantes para que a gente atinja o objetivo final. Então, vamos dizer que a gente tem um ambiente onde a cor azul predomina e a gente não conseguiu alcançar o nosso objetivo. E aí a gente vai e faz um focus group com as pessoas que foram até aquele ambiente e eles falaram que não gostaram muito, não se sentiram bem e tudo mais, e a gente muda aí um pouco o ambiente, muda as cores do ambiente. Vamos dizer que as pessoas começam a se sentir melhor ali. Então você já fez um redesign ali das cores do ambiente. Então você vai fazer isso para todos os elementos visuais, então seja a decoração do ambiente, os móveis, os estímulos visuais que tem ali para você. Você vai fazer isso também com os estímulos sonoros, né? Então a música do ambiente, os barulhos que fazem, que são produzidos ali, eles também podem estar desenhados para que eles estejam de acordo com não só o esperado, né? Não só com o benefício esperado da tua audiência, do teu consumidor, mas também com um benefício ampliado e até um potencial, né? O esperado é que ele já espera receber. Eu entrei numa marca chique, eu espero ser muito bem tratado. Mas como é que você pode ampliar essa percepção de valor do teu consumidor dentro de uma marca chique? Ele já espera ser bem tratado. Como é que você vai ampliar essa percepção de valor dele, né? E além de ampliar ela, você pode potencializar ela ainda mais. Então vamos dizer que a experiência que você gera para o teu consumidor tem uma nota 8, na sua opinião. E uma experiência ampliada, ela gera uma nota 9. Pô, você ainda tem como alcançar uma nota 10, né? Através de uma experiência potencial. Então vamos dizer que a sua marca chique,
ela começa a trazer alguns outros benefícios para aquele consumidor, além do que ele já esperava. Você consegue transformar essa marca numa marca de benefícios ampliados. E aí vamos dizer que depois de você ampliar esses benefícios, por exemplo, se o cara é uma marca chique, o cara entrou na loja, se oferece ali um champanhe, alguma coisa do tipo, que nem todas as marcas chiques oferecem, né? Ou algum tipo de espaço reservado, né? Alguma coisa do tipo. E aí depois disso, a pessoa vai e faz a compra na tua loja e vai embora para casa. E aí no mês seguinte ela recebe uma ligação da tua loja dizendo que eles vão mandar uma pessoa para tua casa ou para o endereço que você definir, com uma mala com produtos daquela empresa para que você possa testar eles. E aí você gostou de 2 ou 3 daqueles produtos e a pessoa que está ali da empresa vira para você e fala: não precisa me devolver agora não. Fica com eles por 2 ou 3 dias. Daqui a 2 ou 3 dias eu volto. Se você tiver gostado, eu trago a maquininha ou alguma coisa do tipo e você faz o pagamento. Se você não tiver gostado, não se preocupe, eu volto para recolher e levo para a loja. Então você está gerando um benefício potencial aí. É claro que eu falei coisas que já existem, mas a gente vai ter uma aula sobre análogos multissensoriais e aí a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nisso. Porque quando a gente entende o ambiente e define tudo que tem nele, tem piso, parede, teto, decoração, vamos dizer que seja uma loja de roupas, então tem os espaços onde as roupas ficam empenduradas, os mostruários, os displays onde você vai enaltecer ali um tênis, uma roupa que seja um pouquinho mais cara, uma roupa que esteja em lançamento. Né? Depois que você mapear todos os pontos de contato do teu consumidor ali, você pode fazer um redesign deles, através dos análogos. Né? Então eu quero passar uma emoção de dinamismo para a pessoa. De repente eu vou usar cores quentes, né? Laranja, amarelo, vermelho. Como é que eu posso passar esse dinamismo através de elementos? Vou botar ali uma prancha de surf, um skate, ou de repente até um pedacinho de uma rampinha ali para a pessoa poder de alguma maneira interagir, né? Vídeos talvez de surf, de skate ali na televisão, se tiver a ver com o posicionamento da tua marca, né? Os sons, né? Vamos colocar ali música ambiente do estilo surf music, no estilo skate, esse tipo de coisa. Vamos colocar dentro do ambiente, né? Vamos dizer que é uma marca roots, né? Então você bota ali uns pássaros, né? Um barulho de mata também, de praia, perto da mata, tipo uma Ilha Grande da vida, né? E você vai trazer também esses análogos multissensoriais para o paladar, para o olfato, para o tato, né? Então, quando a gente chegar nessa aula, você vai conseguir pegar todos os elementos que você tem e fragmentar esses elementos entendendo quais são os substitutos naturais dele. E aí a gente vai aplicar, né? Vai redesenhar o espaço com esses elementos. E como eu falei, né? Esse espaço pode ser tanto um espaço digital, né? Um post na internet, como um espaço físico, uma loja, ou até uma manifestação física, como um outdoor, né? Então, qual é o ambiente? Qual é o ponto de contato? A pessoa passa ali de carro, passa de ônibus, ela passa a pé, ela tá parada ali, de repente, no aeroporto, enquanto tá aquele outdoor ali, né? Aquele outdoor não, né? Aquele out of home, né? Que é aquele... Hoje nos aeroportos são todos de LED. Então a pessoa tá ali parada, tem que ficar na fila, e aí ela tá conseguindo ver a propaganda. É muito diferente se fazer uma propaganda para alguém que está numa fila parado, que é obrigado a olhar durante alguns minutos para aquela tela, do que fazer uma propaganda para um outdoor que a pessoa vai passar de carro numa via de trânsito rápido, que é a via de 80 a 100 km por hora. A informação é completamente diferente. No aeroporto ali, a pessoa fica 2, 3 minutos, 5, 10 minutos olhando para o telão, né? Ou para outras coisas, você pode passar informações mais detalhadas. Quando você vai ali para o outdoor na estrada, que o carro passa 80, 100 km por hora, você tem que fazer a mínima informação possível ali, tipo, vamos lá, loja X daqui a 500 metros, sabe? É só para a pessoa, de repente, pô, tô precisando comprar alguma coisa, tô viajando para o aniversário, esqueci de comprar o presente de aniversário, né? Então, comprei o presente de aniversário, mas vai estar o irmão da criança lá, preciso comprar também uma lembrancinha para o irmão da criança. E aí você está passando na estrada e vê uma informação de que tem uma loja daqui a tantos metros. Então é isso que você precisa. Isso não quer dizer que teu outdoor na estrada vai fazer com que todo mundo pare na tua loja. Ele só vai chamar a atenção de quem já está buscando algo que você ofereça, mostrando que ali, daqui a tanto tempo, a pessoa vai encontrar o que ela precisa. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de introdução ao neurodesign. Eu queria explicar para vocês aqui
mais rapidamente o que é o neurodesign, mas lembrando que as aulas que vão falar para você sobre a história, sobre as pessoas que contribuíram para o neurodesign, elas estão nas aulas 1, 2 e 3 do módulo Analista Neurobranding, tá bom? Então, vamos para a próxima aula? Estou muito à vontade aqui e estou muito ansioso de passar todas essas informações para vocês, porque na aula de dúvidas eu quero que vocês tragam bastante perguntas, bastante dúvidas, para que a gente possa transformar o neurodesign numa incógnita, né, numa interrogação, que pode ser isso que você vê na sua cabeça quando a gente fala de neurodesign, para que você possa ter uma imagem fixa e uma imagem nítida quando a gente fala em neurodesign. O que é neurodesign? Neurodesign é basicamente a gente entender o ambiente e redesenhar esse ambiente de forma que a gente tenha a resposta emocional que a gente quer das pessoas, né, que estão naquele ambiente. Ou seja, o neurodesign ele vai tornar o ambiente alinhado com a resposta emocional que você espera das pessoas que têm contato com aquele ambiente. Tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Até lá!